Meus amigos, enquanto o mundo assiste a uma explosão de uma possível terceira GM, nós brasileiros, além disso tudo, a gente ainda tem que lidar com algo muito preocupante, que é a nossa guerra diária, o desmonte completo das contas públicas do governo Lula. Isso já não é mais uma questão de opinião, não é mais a minha opinião. Isso aqui não é mais projeções econômicas para o futuro, não é, meu amigo. Isso aqui é um dado real, é um fato de hoje. Saiu hoje na CNN um relatório extremamente importante, mas os bobos estão mais preocupados nesse momento com a Copa do Mundo de clubes lá nos Estados Unidos. Esse é o nosso país, né? Infelizmente, é assim que funciona o nosso país. Mas você que está aqui, preste atenção no que eu vou trazer aqui de informação, porque no relatório mostra que mesmo com o desemprego caindo no nosso país, o rombo fiscal está explodindo. E sabe por quê? Porque os gastos com os benefícios sociais, com aposentadorias e auxílios e programas de transferência de renda, estão disparando no nosso país, batendo todos os recordes de uma forma completamente insustentável. Você já deve ter ouvido alguém da cúpula do governo, como Fernando Haddad e companhia, abrir a boca para dizer que o Brasil está bombando nesse momento, que o desemprego está baixo e que a inflação está controlada. Mas aí você abre um relatório como esse, que eu vou trazer aqui para você na íntegra, e vê o seguinte: quanto mais gente empregada, mais o governo gasta com benefício social. Como é que pode isso, meu amigo? Se o desemprego está caindo, por que os gastos com as aposentadorias, com os auxílios e benefícios estão subindo nesse momento? Você sabe qual é a resposta? Eu vou te dizer qual é a resposta logo aqui no início. É porque esse governo está construindo uma economia de miséria, onde o povo até tem emprego ou tem ocupação, mas ganha tão pouco e o dinheiro vale cada vez menos, que as pessoas continuam dependendo do governo para sobreviver, e isso é muito triste, meu amigo, porque não há desenvolvimento econômico nesse modelo de governo que o Lula implementa no nosso país. Isso é um projeto de dependência, de escravização do povo que está em curso nesse momento. Porque enquanto você se mata para trabalhar, para pagar as suas contas, ou você se mata para empreender nesse país e pagar os seus impostos, Brasília está torrando tudo e não tem dinheiro que chegue. É por isso que a gente está enfrentando essa epidemia de novos impostos que estão massacrando as pessoas produtivas desse país. Bom, vamos lá, vamos aos fatos de acordo com os dados oficiais divulgados hoje aqui no nosso país e publicados também aqui na CNN. Os benefícios sociais no Brasil dispararam mesmo com o desemprego oficial recuando, segundo os dados do IBGE. Somente no primeiro quadrimestre aqui de 2025, ou seja, nos 4 primeiros meses de 2025, de janeiro a abril, os gastos com o benefício cresceram 47 bilhões de reais a mais do que o mesmo período do ano passado. E isso representa, meu amigo, um crescimento de 13,8% nas despesas previdenciárias e sociais. E você que é uma pessoa inteligente, obviamente, vai perguntar: José, como que isso pode estar acontecendo? Se a gente tem um desemprego menor, significa que o governo vai pagar menos benefício, porque as pessoas estão trabalhando, estão gerando renda. Essa é uma lógica perfeita, mas não é o que acontece aqui no nosso país. Porque é o seguinte: o modelo de economia do governo Lula não gera prosperidade, não está no escopo do modelo de como é que se governa, como é que se toca a economia do país. É um governo que gera dependência do Estado. É assim que acontece na China, é assim que acontece na Rússia e em outros países de esquerda. O desemprego até cai porque as pessoas estão se ocupando, estão buscando qualquer tipo de trabalho, como, por exemplo, emprego de baixa renda, empregos informais, temporários. As pessoas estão se ocupando, estão ganhando o seu dinheiro, mas elas não conseguem sobreviver com apenas o seu salário. E as pessoas continuam precisando do Bolsa Família, do auxílio gás, do benefício disso, do benefício daquilo outro. E isso, meu amigo, acaba criando uma verdadeira bomba relógio nas contas públicas do governo. Mas no meio desse caos todo, Brasília segue do mesmo jeitinho, que você sabe como é que funciona, né? É gastança para viagens, viagens internacionais, shows milionários com dinheiro público, aparelhamento estatal, cargo para cupincha de político, ou seja, a farra com dinheiro público continua à torta e à direita. E a conta, como sempre, chega para quem realmente trabalha, quem leva esse país nas costas, que somos nós, eu e você, trabalhador brasileiro. Olha essa matéria que saiu aqui no dia de hoje, na CNN, no dia 23/6/2025, disparada em benefícios, mesmo com desemprego menor, piora crise fiscal do nosso país. Despesas obrigatórias, as quais grande parte são compostas por programas sociais,
enrijecem 90% do orçamento. Ou seja, imagina, de tudo que o governo arrecada, de tudo que ele recebe de receita, 90% vai apenas para programas sociais, meu amigo. E daqui a muito pouco tempo, se o governo precisar fazer qualquer tipo de investimento, ele não vai conseguir investir em nenhum parafuso. E isso significa que a máquina pública brasileira está parando, meu amigo. Abre aspas, o Brasil mantém um elevado contingente de beneficiários de programas sociais, mesmo com o mercado de trabalho em níveis historicamente baixos de desemprego, e por algumas razões. Primeiro, a informalidade ainda é muito elevada, porque não compensa trabalhar de carteira assinada. É muita burocracia, o salário é menor, parte do seu salário também acaba ficando com o governo. Cerca de 40% da população ocupada está fora do regime formal, o que implica baixa renda e insegurança trabalhista, pontua Leonardo Andreoli, analista da Hayek Capital. Um exemplo claro dessa explosão está aqui no BPC, que é o benefício de prestação continuada, que explodiu a partir do final ali de 2022, que saiu de 4.600.000 beneficiários para quase 7 milhões de beneficiários hoje em 2025. Nesse gráfico aqui, mostra pra gente que o valor médio dos benefícios sociais, meu amigo, disparou a partir aí do final de 2022, que saiu de uma média de R$200 por mês para quase R$700 por mês em pouco mais de 2 anos. E o que isso significa? Significa que muitas pessoas preferem receber um auxílio e ficar em casa sem fazer nada do que sair de casa e trabalhar, se arriscar, sendo que ele pode ficar em casa e ganhar ali R$700, dependendo da configuração da família dele, pode ganhar até mais, ou até mais de um salário mínimo também por mês. E aqui é onde mora o grande problema. Porque esse tipo de gasto não tem como, cortar, porque ele é gasto obrigatório. E segundo essa projeção do próprio governo, da PLDO de 2026, os gastos obrigatórios até 2029 vão consumir 100% do orçamento do governo. Ou seja, imagina você que tem aí a sua receita, tem o seu dinheiro, você recebe o seu salário do seu trabalho, você vai pagar suas contas de casa, pagou tudo e sobra um pouquinho de dinheiro. O que significa? Significa que você pode reinvestir esse dinheiro aqui em alguma coisa, fazer alguma viagem ou investir em algum curso, em algum aperfeiçoamento para no futuro você ganhar mais salário, aumentar a sua receita, fazer qualquer investimento que coloque dinheiro no caixa da sua casa, como por exemplo, você vai lá investir em energia solar. Você vai ficar alguns anos pagando pela instalação do equipamento da energia solar, mas daqui a um tempo, o que vai acontecer? Aquele dinheiro que você pagaria na conta de luz, você não vai mais pagar, porque você está alimentando a sua casa com energia solar. Essas são as despesas discricionárias, que são os investimentos que o governo faz e que vão cair a 0,1% do PIB em 2029. E esse vermelho aqui são os gastos obrigatórios. Gastos esses que vão consumir praticamente 100% da receita do governo. Olha o que disse o professor da IBMEC. A gente está chegando num ponto de inviabilidade e alguma coisa precisa ser feito. Espero que venha algo estrutural. Mas, esse negócio de fazer mudanças, melhorias estruturais, não faz parte da pauta do governo do PT. E como eu já falei aqui em outros conteúdos, meu amigo, fazer reforma é algo extremamente complicado. É algo que dá muito trabalho, gasta capital político, vai ter que cortar benefício para um monte de gente, acaba gerando um grande transtorno na economia durante um tempo, mas é para o bem do futuro, no longo prazo. Só que governos populistas só pensam no agora, só pensam em se reelegerem. Fazer reforma estrutural, não está no dicionário da turma da esquerda, principalmente da turma do PT. E olha, para piorar, sabe o que o presidente do IBGE, o Márcio Postman, falou essa semana? Abre aspas para ele. O capitalismo está em agonia. A geração de trabalho autônomo e informal é um sintoma desse esgotamento. Fecha aspas. O presidente do IBGE, o cara responsável por medir os dados no Brasil, acredita que o problema não é o Estado inchado, não é o excesso de impostos, não é a burocracia sufocante que acontece nesse país. Não é nada disso, não é o governo gastando mais do que arrecada. O problema, segundo ele, é o capitalismo. Exatamente isso que você ouviu, meu amigo. E como a forma que se contabiliza o desemprego nesse país é uma vergonha, quem não está procurando emprego significa que, segundo eles, está empregado, isso acaba caindo os dados do desemprego. Mas não é porque a economia está prosperando. Segundo o IBGE, o desemprego até cai, mas não cai porque a economia está prosperando. Cai porque o brasileiro está se virando no mercado informal, no pico
no trabalho autônomo para sobrar mais dinheiro no final do mês, para pagar as suas contas, para sobreviver. E para esse pessoal, eles olham e dizem, tá vendo? O capitalismo está no fim, é o fim do capitalismo. Não, isso é reflexo do fracasso do modelo de governo deles. Porque enquanto as famílias se afundam em dívida, com um endividamento recorde de 78,2%, e a inadimplência, que são as famílias que não conseguem mais pagar as suas contas, chegou ao recorde de 29,5%, ou seja, um terço da população brasileira tem dívida e não consegue pagar as suas dívidas. Se você acha que esse problema é só agora, meu amigo, isso aqui está apenas começando. Nessa matéria, que foi publicada no dia de hoje também aqui na Gazeta do Povo, o presidente do IBGE critica trabalho autônomo e diz que capitalismo sofre agonia. O presidente do IBGE, o Márcio Postman, esse senhor que está aparecendo aí na foto, afirmou que o capitalismo brasileiro sofre de regressão e agonia com o avanço do trabalho por conta própria no país. A crítica foi feita com base em uma pesquisa, segundo o Datafolha, publicada na semana passada, que revela que 59% das pessoas preferem trabalhar por conta própria, enquanto apenas 39% opta por empregos formais. As pessoas preferem trabalhar por conta própria porque, no final das contas, o dinheiro, ao invés de ir para o bolso do governo, vai para o bolso da pessoa. Ninguém melhor do que você mesmo para dizer aonde você vai investir, o que você vai comprar, aonde você vai gastar o seu dinheiro, não é verdade? Mas a turma que ama o Estado inchado, o Estado grande, principalmente a turma da esquerda, quer que você dê o seu dinheiro para eles investirem nas questões, para eles ajudar você. Não, você não sabe aonde você vai investir. Deixa seu dinheiro com a gente, que o seu dinheiro com a gente é muito melhor. Na realidade, quando o nosso dinheiro cai na máquina pública, meu amigo, até chegar lá na ponta, chegar nas escolas, nos hospitais, na segurança pública, esse dinheiro já foi, muita parte desse dinheiro já foi pro ralo há muito tempo, já foi para muita corrupção, meu amigo. Já foi para muita gente que gosta de mamar na teta do Estado. E quanto menos pessoas trabalhando como CLT, menos o governo arrecada. E eles não gostam disso, eles vão ter que achar um culpado. Eles vão botar essa culpa no capitalismo. O levantamento apontou que a preferência pelo trabalho sem CLT ainda é maior entre os jovens de 16 a 24 anos, chegando a 68%. Ou seja, os jovens já entenderam que esse negócio de CLT é furada, estão pulando fora e isso, obviamente, acaba impactando nas contas públicas. Segundo o Postman, os dados revelam que, na visão dele, seria um enfraquecimento do modelo tradicional do emprego no Brasil. Abre aspas para o Postman. O interesse dos brasileiros pela ocupação por conta própria, superando o emprego assalariado, parece revelar a regressão, para não dizer a agonia, do capitalismo no Brasil, afirmou em um artigo publicado em uma rede social nesse fim de semana. Meu amigo, o Brasil não aguenta mais um governo que destrói a economia para bancar o populismo barato. Se você concorda comigo, comenta aqui embaixo. O Brasil não aguenta mais esse governo. E aproveite para compartilhar esse conteúdo, afinal de contas, esse tipo de verdade aqui, meu amigo, você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia. Então, me ajuda aqui compartilhando esse conteúdo. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.